Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vá Além. E faz tempo que eu não te pergunto, você realmente está indo além? No que na sua vida você está colocando foco para você ir além? Pensa nisto. E hoje, mais uma vez aqui, meu querido Samuel Souza de Paula, meu amigo de longa data, que me apoia, que me ajuda, que neste momento me empurra para a gente estar aqui e que eu agradeço muito. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem especial, a gente vai falar sobre ansiedade. Será que você sofre desse mal? Eu acho que não, né? Mas por sim, por não, fica aqui, porque o Iago vai soltar a vinheta e depois a gente vai falar sobre isso. Por favor, Iago. Samuel Souza de Paula, querido, mais de 20 anos no xamanismo, não é não? Um bocado de tempo, hein? Desde o ano 2000, oficialmente desde o ano 2000, compartilhando como condutor xamânico. Tempinho. Sim. E quanto tempo faz que a gente se conhece, hein? Mais do que isso. Porque acho que foi 90. Bom, eu conheci o Wagner em 98. Uhum. Aí nessa época aí. Nessa época. Então, mais de 20 anos também. A gente já está mais de 25, sei lá. Não lembro agora de cabeça. O Wagner, que o Samuel citou aqui, é o nosso querido professor Wagner Borges, parceiro também de longa data, né? Professor no Espaço Origens desde o começo, o primeiro professor que eu trouxe para o Espaço Origens. Quando que foi lançado o Espaço Origem? Cara, Espaço Origens tem 22 anos, em torno de 22 anos. Então a gente se conhece há 22 anos. Porque era em Jundiaí. Era em Jundiaí o espaço. Eu cheguei aí em Jundiaí, lá em algumas atividades do Wagner, as primeiras por lá. Sim, foi um pouquinho antes de eu ficar viúva. Exato. Foi, uns 23 anos, exatamente isso. Então foi 2001. 2001, exatamente. 2001. Exatamente. Uma Odisseia no Espaço. Origens. Né? Quanta água rolou na nossa vida, hein, Samuel? Bacana, né? E bastante. Nossa, águas bacanas e bastantes. muitos desafios, muitos desafios. Ou seja, é uma longa jornada juntos, né? E que muita coisa para ofertar com o Samuel aqui. E vou trazer ele para entrevistar, para explorar um pouco mais, para a gente conhecer um pouquinho mais. Cuidado que eu vou ficar com ansiedade. Vou ficar ansioso. Me convida, me convida. Né? Ou será que ele está meio ansioso porque a gente não entrou no tema também? E agora, como a gente vai entrar no tema? Ok, vamos lá. Ansiedade. Ânsia do quê, não? Será, né? Nós temos aí, ocupamos um lugar mundial que não é um lugar de muito orgulho para a gente, como um dos países mais ansiosos do mundo. Por sinal, o Brasil começa a ocupar aí uns lugares em um pódio aí não tão bom, né? Em relação à depressão, ao estresse, à ansiedade. Né? E um país com uma característica, né? Nós brasileiros com uma característica tão alegre, tão gostoso, tão boa, num país tão lindo, sim, com problemas, como todos os países também. Né? E do que nós estamos nos afastando, não, Samuel? Começo a falar isso aqui, vou pensando aqui, com tantas coisas legais aqui, do que, né, para a gente ocupar esse pódio aí, precisamos parar, repensar e saber que a gente está contribuindo com esses números. Esses números não estão acontecendo lá longe de nós. São o Brasil, são os brasileiros, somos nós. Então, esse programa ele é muito importante, esse tema é muito importante aqui na direção da gente parar um pouquinho para pensar sobre isso. Você percebe a ansiedade aí na sua vida, Samuel? Eu percebo e até diferencio uma ânsia da alma, que é um aspecto mais ligado ao contexto celta, para a ansiedade cotidiana que nós vivenciamos no dia a dia. A nossa ansiedade no cotidiano vai trazer uma
falta de pé no chão e falta de estar aqui, porque a gente voa para um momento inexistente no futuro. A ansiedade traz muito isso, que não aconteceu, que não ocorreu, que ainda não chegou, e ficamos lá navegando e assimilando e interagindo sem, de fato, manifestar. E aí vem sensações de apreensão, vem sensações de preocupações, tudo junto e misturado agora nesse bojo da ansiedade, gerando inclusive muitas outras complicações ligadas ao processo de perda de energia, quando se fala de bioenergia, e perda também de sentido. E aí vem acarretado para o presente, para o agora, medo também. Então é um pacote gigantesco que vai afetar a questão da ansiedade. Essas conexões que não fazem a gente se sentir pleno. Essas conexões que não fazem a gente ficar mais presentes no nosso dia a dia, bem conectado com outros temas que a gente também já trouxe aqui nas participações do Vá Além, né? O tema do podcast é Vá Além. Mas é vá além no agora, não é vá além lá no futuro, na linha do tempo. Porque a ansiedade é você estar lá vivenciando na linha do tempo lá, em algo que não ocorreu, em algo que não aconteceu, em algo que ainda não se apresentou. Que é diferente do vá além da proposta que você traz aqui, dessas ideias de ir além de si mesmo. Então, a ansiedade no dia a dia, ela também faz a gente se perder o foco, faz a gente também perder a disponibilidade de novos horizontes que se apresentam agora, presentes da vida que se apresentam agora. A gente fica conectado somente numa ideia de que é única ação, única escolha e única meta e único objetivo. Muitas pessoas também ficam na ansiedade por conta desse único. E quando esse único não acontece, fica no loop da ansiedade sem acontecer, e enfraquecendo a sua alma, enfraquecendo o seu espírito, ou enfraquecendo as suas forças e a sua mentalidade. Sim, e o processo da ansiedade, né? É importante a gente olhar. Eu já atendi pessoas, né, num processo de ansiedade, e elas chegam com muito sofrimento. E daí é legal a gente entender um pouquinho como que acontece esse processo, né? O que é essa ansiedade? Ela é muito próxima, na realidade, do processo do estresse, né? Então, o que a gente precisa entender? Como que desencadeia aquele momento de ansiedade, que é próximo de síndrome do pânico, que é tudo isso que a gente está falando. E tem algo de um determinado momento que a gente não sabe nem de onde vem, que de repente, inconscientemente, o nosso cérebro percebe uma ameaça. Né? E nesta ameaça, tudo isto inconsciente. Nesse processo de ameaça, o que o nosso sistema faz? Nós entramos, nos preparamos, vem uma resposta de fuga, vem uma resposta de alerta, vem uma resposta de luta. E quando o nosso cérebro entra nesse padrão, tem toda uma descarga hormonal, tem toda uma descarga física, né, que afeta o nosso físico dentro disto. Então, as mãos suam, o coração dispara, nós ficamos com falta de ar, a respiração fica acelerada, vai entrando num processo de falta de ar, ou seja, nós vamos perdendo o controle, parece que vamos perdendo o controle do nosso corpo, e muitas vezes nós ficamos com medo de morrer. Muitos dos pacientes relatam que eles têm medo de morrer naquele momento. E daí, a pessoa entra num processo que ela não consegue sair daquilo muitas vezes. É claro que existem vários níveis de ansiedade, e que se a gente não trabalha a ansiedade, ela vai levar para isto. Então, essa desconexão que o Samuel traz, essa perda de energia, né? A gente precisa ficar muito atento, porque tudo isso faz parte desse processo como um todo. E ficamos num estado de alerta
né? Por isso que o estresse, a gente fala que o estresse, ele tem um ponto que ele ajudou e ajuda na nossa sobrevivência, mas se ele permanece, se esse estado de alerta, de fuga, né? Se isto permanece o tempo todo, e se repete, sem uma ameaça real, né? Nós vamos nos tornando doentes. Por isso que o Samuel traz aqui a visão do futuro. A ansiedade tem a ver com a gente ficar olhando lá para o futuro, mas um futuro macabro, né? Eu ouvi um médico falando uma coisa interessante. Ele fala que ansiedade é um nome chique para medo, porque estamos num processo de medo, e medo dentro de uma fantasia. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser mandado embora? Será que eu vou conseguir um novo emprego? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter assistência médica? Será que eu vou morrer? Será? Dentro de um futuro macabro, né? É assim, Samuel? Chegam pessoas assim para você também? Normalmente, quando a gente vê nesse sentido, traz muitas das conexões com uma perda de alma, desfragmentação. A visão xamânica traz isso, de que quando chega nesse período, nesse ponto, é uma desfragmentação da alma. Partes da pessoa são perdidas por conta de uma atitude intensificada pelo medo e de viver um futuro macabro, como falar, de um futuro desafiante, difícil, e ela se sente como se não tivesse forças para se expressar e para estar na vida. E na visão xamânica, quando se trata de ansiedade ou da síndrome do pânico, ou de outras características mais intensas, são fragmentos dessas pessoas que foram tirada ou roubada ou entregue por uma situação da vida da pessoa. É uma das causas mais graves no caminho xamânico, é esses desfragmentos da alma e da pessoa. E sim, é uma das coisas crescentes no Brasil e uma das mais difíceis, porque a gente vivendo a fantasia com um roteiro que se repete todos os dias a mesma história, a mesma conexão, e não sai daquele loop vicioso e conectado com essa possibilidade de transcendência e não se sente presente. E quando perde, ela fica... Olha só, uma ansiedade, falou de depressão, que vem muitas das vezes junto com uma depressão, porque ela fica desanimada, sem alma, sem estar com o seu ser ali presente. É como se ela colocasse uma ideia de si mesmo no futuro para lá e sem estar inteira. Aí tem vários processos de conexões para fazer esses resgates de alma para desses desfragmentos que pode estar ocorrendo. É tanto que na linha do tempo dos resgates de alma, você pode ir em diversas, é multidimensional, então, em diversos aspectos multidimensionais para resgatar esses pedaços, porque tem suas respectivas... O legal do resgate de alma é que mostra as suas respectivas causas, que normalmente quem tem não consegue ver e nem perceber. Olha aí, pessoal, fica a dica aqui, a mini aula para a gente ficar com um gostinho aqui na boca, né, do que o Samuel trouxe aqui dentro da visão, né, do caminho do xamanismo e de cura, de reorganização a partir disso. Né? É um excelente caminho, conheçam, escrevam aqui no nosso chat, a gente passa o contato aqui também do Samuel, dos cursos dele, vale a pena você explorar um pouquinho mais. E tem muito a ver também com essa questão de nós, como seres humanos, observarmos a natureza. Se a gente fica vendo animais na floresta com tristeza, com depressão ou com ansiedade, e aí as etnias, os povos nativos vão falar disso, que é um sintoma de expressão muito mais humano do que do reino animal. E aí nos resgates aparece também isso, de forças animais que porventura são enfraquecidas dentro de nós, arquetípicas, que fazem com que a gente se perca nesses anseios prejudiciais
do nosso cotidiano. Aqui é interessante, né? É interessante a gente juntar algumas coisas, né? No sentido do quê? Nós estamos falando de um estado que ele surge a partir de uma sensação, uma ideia de perigo, de ameaça, onde nós entramos num medo e produzimos a partir deste medo, ele surge desta ameaça que não é real, né? Mas vamos construindo a partir da nossa imaginação, da nossa tela mental, coisas que não vão dar certo, que não vão dar certo, que vamos perder, que vamos sofrer, que vamos sofrer. Então ficamos presos no medo, né? A ansiedade tem a ver com um medo do futuro, mas deste futuro macabro que eu trouxe. Mas, junto com isso, é legal a gente perceber que também tem uma sensação aqui, uma ideia de que eu não tenho força suficiente para viver isso, que eu não vou conseguir viver este macabro que eu estou trazendo, como, por exemplo, não vou conseguir um outro trabalho, né? O quanto que isso vai colocando a nossa autoestima, vai baixando a nossa autoestima, eu vou deixando de acreditar em mim, tem essa ameaça e eu não vou dar conta em tudo isso que vai acontecer. Então, além desta fantasia, porque é uma fantasia, porque está lá no futuro, porque nós não sabemos como vai acontecer, esse estado exacerbado aqui de preocupação, de medo, de angústia, né? Desta ansiedade como resultado, ele vem acompanhado da gente acreditar cada vez menos em nós. Vamos nos enfraquecendo cada vez mais. Né? E achamos que vamos morrer, porque são tantos os sintomas físicos, o sintoma físico é real, a pessoa está sentindo, pessoal. Não é que ela está imaginando. Numa crise de ansiedade, o coração está, de fato, disparado. Existe, de fato, uma taquicardia. Existe, de fato, uma falta de ar. As mãos estão suando de verdade. Isto não é imaginação. Estamos presos em uma imaginação de algo muito difícil, que não vai dar certo, que tem perigo. E uma das dicas que a gente dá, né, que é saiba que você não vai morrer. Você não vai morrer a partir deste processo. E não é a Marisa que está falando isso, a medicina traz isso para a gente. Então, você saber que apesar de parecer que tudo aquilo é muito intenso e que você vai morrer, muitas pessoas falam isso, eu acho que eu vou morrer naquele momento. Diga para você mesmo, você não vai morrer, eu não vou morrer. E vai passar. Aquela crise vai passar e você sai dela. Samuel está aqui ansioso para contribuir com algo. Tudo passa, né? Como vai dizer, diversas tradições de temas mais espiritualistas, de que nós estamos vivendo uma expressão constante de mudança no dia a dia e no cotidiano. Mas o que eu queria falar é em relação à imaginação em si, que eu acho que o tema mais interessante ligado aí à ansiedade é a fantasia e não a imaginação. Porque para a maioria dos pensamentos que a gente for ver de povos originários e de estudos de neurociência, a imaginação ela é real. As pesquisas vão demonstrar e vão mostrar que, você viu, você sentiu, você percebeu, você ouviu, se tudo isso estava presente ali na sua imaginação, então a imaginação é real. Quando se perguntou, por exemplo, para um grande medicine man, um grande homem de medicina, mas eu não consigo fazer essas coisas, parece que tudo que eu faço é uma imaginação. Mas a imaginação, ela é real. Você sente, escuta, ouve na imaginação, então ela é palpável. Aí você vai ver nas pesquisas de neurociência, pega um esportista que fica imaginando que ele está correndo, ativa exatamente as mesmas áreas do cérebro de uma pessoa que está com os mesmos eletrodos correndo. Ou seja, o cérebro, ele entende a imaginação como real, como se estivesse acontecendo na realidade física e palpável aqui.
Por isso que tem sudorese, por isso que tem essas conexões, palpitações, porque resposta, a resposta é automática, a resposta ela é anímica, animal e fisiológica constante. São o que acontece, tem um pensamento, tem uma conexão neural, tem uma conexão neural lá. Na conexão neural tem luz, energia e química, e essa química vai compartilhar com o corpo. Então, tudo que você imagina, que você pensa, que você faz para a imaginação, ela torna-se real para o seu cérebro. Ela é real para o seu cérebro. Por isso que boa parte de outras tradições vão utilizar, inclusive, o processo de imaginação como sendo um processo fundamental para você desenvolver toda e qualquer atividade ou prática psíquica e parapsíquica. Porque é real, você vai sentir, você vai perceber. A imaginação vai levar a isso. E a fantasia, aqui como uma diferenciação, é aquele fato em que não é, ecologicamente falando, palpável ou é uma probabilidade, se você for falar em termos de probabilidade, mas não é palpável para a relação ecológica do seu sistema. Ecológico no sentido de interação com o ambiente e com outras pessoas. É uma probabilidade, mas é uma fantasia no sentido de que a força dela é mais ilusória do que qualquer outra coisa. Ela é muito mais uma fantasia galgada de conteúdos sombrios, porque essa coisa macabra tem a ver com esse conteúdo sombrio, com fatos e artefatos e pedaços de si mesmo que te levam para o negativo, e aí você cria um filminho, terror, suspense e terror conjunto nessa fantasia e vai vivendo isso. Ou seja, se você fosse dividir, era sonho como sendo um sonho legal e bacana na sua vida, é uma imaginação, né? No sentido de imaginação, é um sonho legal, sonhou que você estava voando, sonhou que você estava numa expansão da consciência, lá, como no livro que a Marisa apresenta lá com a grafia lá do Viagem Espiritual, é um sonho legal, bacana, bonito. E pesadelo seria essa ansiedade. E todos os dois processos imaginativos que a gente coloca como fantasia, eles são reais para o seu corpo. Só que um é um processo mais sombrio e negativo, que é a ansiedade, causa essas conexões de distúrbios negativos no nosso organismo, enquanto que aquele que é positivo não. Aquele que é positivo traz coisas legais e bacanas. Ou seja, a imaginação pode ser até uma ferramenta de combate ao processo de ansiedade. E aqui a gente ainda, né, pode somar o quê? A memória, né? Porque cada vez que nós lembramos de um algo, você também revive, né, para o seu cérebro, aquilo é real. Cada vez que você recorda, que você lembra, você tem as respostas acontecendo da mesma forma. Então, né, a gente soma aqui ainda a lembrança. E que se cada vez que você lembra do processo da crise, o processo que você entrou, o quanto foi ruim, e você fica alimentando isto aqui, você fica revivendo e reforçando isso. Né? Então, é bem interessante se a gente soma tudo isso, olha o que estamos fazendo, né? Claro que não conscientemente, quando a gente não interrompe esse processo. Por isso que é muito importante a gente ter um contraponto e saber, não, isso aqui não mata. Não, esse estado que eu entro aqui, que eu acho na minha fantasia, né? Na minha memória de que eu achei de novo, e de novo, e de novo, né? Eu não morri. É um fato. Você transforma em fato. Isso não morri. O médico, a medicina fala que não mata. Então, precisamos ir atuando aos pouquinhos nesse processo de desconstruir essas certezas que vamos construindo enquanto processo. Agora, claro que é muito difícil, né? Claro que é desafiador, na direção do quê? Você está sentindo ali no seu corpo e isso é real. Uhum. Isso é real. Mas você vai trazendo a consciência para o processo. Uhum. Cuidar de uma ansiedade, ela precisa ser levado muito a sério. Né? E, preferencialmente, no começo, né? Tudo, as patologias todas a gente deveria pegar no começo e já atuar.
Então, como que a gente atua dentro disso? Estudando o tema, a gente está trazendo alguns pontos aqui que vão contemplar o que? A sua compreensão, você saber que você pode mudar isto, né? Se necessário, ter um diagnóstico de fato, procurar um médico, não ficar achando, eu acho que eu tenho X, porque agora todo mundo acha. Eu acho que eu tenho. Procure um profissional, tenha um diagnóstico real, para que você possa atuar de várias frentes, né? É necessário um trabalho terapêutico, é necessário aqui você se comprometer para buscar conhecimento sobre o tema, né? Ouvir outros profissionais, você buscar uma ajuda, né? O Samuel começa o programa, ele traz para a gente um caminho dentro do xamanismo que pode contribuir. São várias etapas neste processo para dar suporte para que você saia disso. Mas o que é importante? Né? Atuar para que isto mude. E, se for o caso, também associado por um tempo, pelo tempo necessário, muitas vezes também uma ajuda medicamentosa, acompanhado por um profissional da área. Né? Porque é uma conexão neural. Uhum. Tem um caminho neural que ocorre no processo. Então, todo pensamento ele tem uma conexão neural. Tem uma sinapse que vai ocorrer ali. Nessa sinapse vai ter essa luz, vai ter essa energia e vai ter essa química que vai se conectar. Quando a Marisa fala da lembrança, é porque aquele caminho neural vai ramificar e se conectar com toda essa lembrança e formando um caminho. É algo bem interessante. Por quê? Porque o que é um caminho neural? Uma ideia fixa. Quando quando se começa a tratar já no início dos sintomas que se apresentam da ansiedade, é mais fácil. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar sobre um termo chamado caminho da roça. O que é um caminho da roça? É quando uma pessoa começa a caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar naquele mesmo caminho, a grama não nasce mais ali, o mato não nasce mais ali, fica formando ali um caminho da roça. Quando a pessoa está começando o processo, ainda tem os matinhos que podem ficar ali no processo e não ficar amassado. O caminho da roça é quando caminham muitas e muitas vezes no mesmo caminho, no mesmo trajeto. No caso de uma pessoa que já está numa intensidade gigantesca da ansiedade, aquele caminho da roça, que era uma trilha no meio do mato, no meio da mata, se alargou de tanto caminhar ali, se alargou de tal forma que às vezes colocou pedra, ou paralelepípedo, ou depois asfaltou, ou depois virou uma via expressa. Aí sim, é os casos mais graves, onde chega que realmente é totalmente entregue à ansiedade. Na questão de conexões neurais, o interessante é ver um novo caminho para a pessoa caminhar. E instigar a pessoa a caminhar por aquele caminho como um treino. Caminhar como um treino daquilo que ela vai ver como sendo a saúde. Em algumas tribos toteca, por exemplo, esse caminhar se correlaciona com as sinapses. Porque a pessoa vai para ir para uma caminhada, está com ansiedade, tem dois princípios. Um é entrar em contato com o xarão, né, que é uma árvore específica que eles reverenciam como sendo aquela que traz raízes e você volta para o seu centro e deixa de qualquer outra conexão de fora, de fantasia, ocorra, suga essas energias. E a outra é a caminhada, que é a caminhada de busca do sentido, onde a pessoa vai caminhar em busca dos seus sentidos de conexão de vida, porque ela usa o seu recurso fisiológico, também físico, caminhando aquilo que ela quer caminhar para a vida. Então ela vai numa busca de caminhada. Tem caminhadas que levam 1, 2 e 3 dias. Você imagina você caminhando em busca de uma cura, e você caminhando em busca de uma situação mais saudável, e você caminhando... eu esqueci de falar uma coisa importante que ele faz. Eles reverenciam o espírito da doença. Então, primeiro eles reverenciam o espírito da ansiedade antes de caminhar, porque o espírito da ansiedade é que trouxe para o processo do círculo de cura. O que eles fazem? Uma dança, uma pintura física, e ele vai dançar a ansiedade. Dança a ansiedade, dança aquele espírito e todos os sintomas, e deixa vir todos os sintomas. Já que é uma fantasia, traz ela e dança todas as possibilidades, inclusive ele dança e expressa. Aí tem pessoas que vão expressar com grito, com choro, com medo. Tudo isso é muito expresso em frente à fogueira e tudo mais. Né? Pintado o rosto, que é o espírito da ansiedade pintado.
E aí, depois que você entrega e reverencia o espírito da ansiedade, reverencia e entrega lá para o fogo, essas conexões, é que vai passar por a caminhada. Aí, normalmente, o Metsemengo, o curador, vai falar que é 1, 2 ou 3 dias. Agora você vai caminhar um novo caminho. Você deixou para trás agora aquele espírito da ansiedade que assolava o seu corpo, que para eles é um espírito que entra também. É uma conexão que você abraça. Por isso que ele veste, depois vai para o fogo, e depois ele vai caminhar. E aí vai caminhando nesses dias de volta ao retorno à sua essência plena, ou ao retorno ao seu, no caso, ao seu guerreiro interior ou à sua guerreira interior. Porque essa guerreira interior, esse guerreiro interior, sabe qual é o caminho da luz. E aí ele vai interagir com a natureza, formando um caminho físico e um caminho neural de conexão, onde ele vai fazendo, repetindo nos pontos de força, de conexões do caminhar, aquilo que ele mais almeja para a vida dele, que é ficar mais inteiro, presente e realizar o futuro mais saudável e interessante para a vida dele. Vai caminhar os seus sonhos, vai caminhar a sua realidade, vai caminhar a sua palavra, vai caminhar a sua vida. Que interessante, né, pessoal? Ouço aqui o Samuel e me conecto também aqui com o caminho das constelações familiares, né? Em que, quando o Samuel traz o dançar a ansiedade, o vestir a ansiedade, reverenciar a ansiedade, né? A gente observa nos trabalhos das constelações, é uma das premissas básicas, que tudo está a nosso serviço, que tudo está a serviço da família, que tudo está a serviço. E uma doença, ela está a nosso serviço. Né? E a possibilidade desse processo de transformação, o que eu preciso aprender com este processo? Né? E não é simplesmente o sofrer por sofrer, às vezes é deixar ir. Né? Aqui a gente já falou também, chega para a gente agora, a partir desse olhar do xamanismo, chega um outro caminho dentro do quê? Né? Do caminho da conexão com a minha força, né? Nessa caminhada que o Samuel traz, com o que você vai se conectando, você vai resgatando a sua força para viver o que a vida trouxer para a gente. Então, são muitos caminhos, mas de qualquer forma, no que a gente chega? No autoconhecimento. No autoconhecimento. O que é importante, o que é essencial, isso que está aí na frente, isso que realmente, que lugar precisa estar na sua vida. Né? Mas Iago está me sinalizando ali que temos uma pergunta. A gente está com algumas pessoas aqui na sala, alguns convidados. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E chegou aqui para a gente uma pergunta que a gente adora. Pessoal, façam pergunta, que é onde a gente pode ampliar mais o tema. Sim, a gente tem a presença aqui de alguns membros, a gente tem a Laura, a gente tem a Tínia, acho que é assim que se pronuncia, né, Tínia? Tínia, música de cura. O Cristiano também tá por aqui. E aí a gente tem uma pergunta da Tínia que ela diz assim: eu passei por crises de pânico, mas é um disparo de adrenalina tão rápido que não dá tempo de perceber se começou no pensamento ou se é uma pura emoção explodindo. O que vocês podem dizer sobre isso? Legal, excelente pergunta. Né? Vou explorar um ponto e trago ali para o Samuel. O que eu percebo, né, a gente começa falando do quê? Que inconscientemente nós percebemos um algo. Né? Existem várias linhas que elas dizem o seguinte: primeiro vem o pensamento, depois vem a emoção. Tem linhas que falam que primeiro vem a emoção, depois vem o pensamento. E, de fato, né, é tão rápido que é difícil, às vezes, a gente perceber o que vem antes ou o que vem depois. De qualquer forma, o que nós vivemos, sim, você tem razão, você que já viveu esse sofrimento, né, essa dor, né, tem uma resposta muito rápida, né, no nosso corpo, né, é visceral, né, então é muito rápido. Mas isto que é inconsciente, né? Por isso que a gente não consegue pegar, porque está no âmbito inconsciente. Né? Me coloca no estado de alerta. Saber disso, né, o que me leva, mesmo que eu não saiba direito o que é. Né? Não cheguei ainda no meu processo de autoconhecimento, de busca, porque é isso que um processo terapêutico vai te ofertar. Né?
chegar mais próximo disso que está no inconsciente para trazer para o consciente, para trazer de uma forma mais clara para a gente poder atuar. Mas isso que está aí de qualquer forma, se você sabe que dispara esse sentido de alerta, se você sabe que vai trazer você para uma luta ou para um estado de fuga, né? Se questionar aqui é muito interessante. Tem uma ameaça real aqui? Se nós sabemos o que, de certa forma, desencadeou o estado físico agora, né? E o físico ele é mais denso, por isso que a gente vai perceber ele mais rápido. Porque quando vem aqui para a batedeira, para a falta de ar, para o suor, agora densificou o que estava no inconsciente. Como é mais grosseiro, aqui agora eu percebo. Porque o primeiro é o que ela está me trazendo aqui, né? Aqui o primeiro a gente nem percebe, porque não é tão densificado ainda como quando está no corpo. Esse resultado que agora chega no corpo. Mas o resultado já aconteceu no emocional, o resultado já aconteceu no mental. Mas você pode atuar enquanto esse processo de autoconhecimento vai acontecendo, do que está me colocando nesse estado de alerta, de fuga, de medo, né? Você saber que aqui, né, isto não é real, isso não é real, por mais que eu esteja sentindo tudo isso aqui no meu corpo, o que está nesse inconsciente aqui, né, enquanto real manifesto, se torna real quando você vai vivendo isso que a gente falou da imaginação, né? Se torna real aqui em alguma instância, tanto é que você está sentindo no físico. Mas nós precisamos questionar o processo. É isso que vai ajudando a gente a desconstruir e criar novos caminhos, né? Então, e tudo isso vem a partir do autoconhecimento, a partir do conhecimento, é o auto em relação a você, mas é também o conhecimento em relação ao processo, que muitas vezes eu acho que falta isso para as pessoas. Busquem estudar o que você está experimentando. Conheça o que você está vivendo. Busque referências. Isto vai te dar a base para você atuar de uma forma mais efetiva no processo de transformação. Existe uma conexão bem interessante, que é um clichê, mas que não deixa de ser uma verdade. E aí vou pegar um exemplo disso que você está trazendo, que é a síndrome do pânico, né? E com o que a gente já comentou aqui antes. Cada um tem a sua forma de caminhar e de caminhada. E a intensidade. Para mim, quando você me traz da síndrome do pânico e das experiências que eu já tive também nessas interatividades terapêuticas, a síndrome do pânico, pegando a nossa metáfora, lembra que a gente falou da metáfora do caminho da roça? O caminho pode começar o caminho com um dedinho fazendo um caminho. Daqui a pouco com a mão, daqui a pouco com o pé. Daqui a pouco você começa a correr, e aí fica aquele caminho. Daqui a pouco vem, coloca o paralelepípedo, daqui a pouco o asfalto, daqui a pouco é a pista rápida. Quando está na síndrome do pânico, é essa pista rápida. Você já não está mais a pé. Você não está de charrete com carro, com cavalo e carroça. Você está num veículo de alta velocidade, por isso que é rápido, que você nem sente se é um mental, ou se é emocional, ou se é espiritual, ou se é físico, ou se é tudo ao mesmo tempo, porque é uma rapidez exorbitante. É tanto que quem já está nesse estado avançado de ansiedade, vamos dizer assim, é um desafio até a parada, porque você está numa pista rápida. Parar abruptamente pode ser algo muito doloroso. É como se a freada fosse a própria batida do carro. Por isso que existem vários acompanhamentos, vai pouco a pouco, até a pessoa ir assimilando nesse autoconhecimento essa síndrome do pânico ou essa ansiedade, para que a pessoa possa reduzir a velocidade nesse caminho neural e nesse caminho de conexão. É por isso que os nativos vão parar e vão fazer o seguinte: vamos lá dançar, deixar ela vir dançar no ritmo dela, com o som dela, como se fosse uma espécie de reduzir a velocidade, reduzindo essa velocidade. Como metáfora, é esse um dos grandes processos. E não vai fazer diferença se começa pelo pensamento, se começa pelas emoções. O que é interessante notar é quais são os gatilhos que despertam, porque para algumas pessoas o gatilho que desperta a síndrome do pânico é estar dentro de um ônibus.
ou estar junto com muitas pessoas num centro de São Paulo, ou no centro é que você está fora, né? Você está em Brasília, mas num movimento de grande movimentação de pessoas. Para algumas pessoas, assim, do mundo, o pânico vem do nada quando você sai da porta de casa. E para algumas pessoas tem até que fica só dentro de casa. Eu conheci pessoas que só conheciam na Paulista, acredita? Só tinha síndrome do pânico na Paulista. Era o gatilho dela. Ela não ia mais à Paulista, não tinha síndrome do pânico. Então, cada caminho tem o seu respectivo caminho. Observar quais são os gatilhos é interessante, mas o processo de saída da síndrome do pânico para reduzir essa velocidade e ir para um caminho mais presente vai ser um caminho de redução de velocidade. Por isso que, às vezes, existe uma certa intensidade numa prática terapêutica para a pessoa sentir realmente corporalmente isso e reduzindo essas percepções. Às vezes, até em alguns trabalhos, trazendo o que são os gatilhos para despertar sintomas, para ir reverenciar essa energia ou essa conexão e depois ir para um caminho mais ameno. O bom é que você colocou tudo na sua expressão como sendo coisa do passado. A minha pergunta para você, Tiniá, como é que você conseguiu sair dessa síndrome do pânico? Como é que você conseguiu reduzir essa velocidade no seu caso e no seu caminho? E hoje está com tanta tranquilidade compartilhando com a gente essa conexão. Porque talvez a sua experiência possa inspirar outras pessoas que têm gatilhos semelhantes ou parecidos com aquilo que você tem. De uma forma ou de outra, quando a pessoa já chega no ponto de expressar que precisa de ajuda ou que precisa se modificar, já é um bom caminho de desaceleração dessa pista rápida que é a síndrome do pânico. Conheço grandes espiritualistas que tinham síndrome do pânico aqui em São Paulo e não vive mais em São Paulo. Porque não... E olha que ele é psicanalista. Cuida de muitas pessoas. Mas o gatilho dele é São Paulo. É as grandes metrópoles. Ele tem mais de 50 anos de atendimento de pessoas da psicanálise. E no caso dele, só funcionou ele indo para uma cidade no interior. Então, nesse caso, cada caso é um caso realmente, mas eu gostaria de saber, se você já estiver por aí, como é que foi também esse processo. E você que nos acompanha, deixa aqui nos comentários também aqui do Valem, como é que foi esse processo de desaceleração desse processo de síndrome do pânico para chegar no momento de você caminhar mais tranquilamente na vida e no dia a dia? Me traz um olhar, né? Essa história que o Samuel trouxe desse psicanalista. Não estou dizendo que é este o caso, né? Alguém da área, pouco provável. Mas me traz um estímulo aqui, né? Uma provocaçãozinha na direção de um algo, né? Porque enquanto eu ouvia o Samuel, ia falando também tal, qual que é o caminho? Né? De um modo geral, percebemos que ali agora eu estou doente com algo, a pessoa está doente com algo, tem uma patologia que está instalada que precisa de uma ação. Se a gente volta um passo antes, né, quais são os gatilhos? Então, o que me levou na direção deste processo? Talvez, né, a gente saia um pouquinho para olhar. E daí a gente chega em o quê? A gente precisa olhar cada vez mais para o nosso estilo de vida. Então, eu estava pensando aqui numa mudança de estilo de vida nesta direção. Quando o Samuel traz o exemplo do psicanalista, quando ele traz este exemplo, né, eu entendo que aqui houve uma mudança de estilo de vida. E talvez o convite que qualquer doença que está a nosso serviço, que qualquer desconforto que está a nosso serviço nos traz, o grande convite é uma reavaliação no nosso estilo de vida, como estamos tocando a nossa vida, né? A gente vai explorar bastante isso no nosso próximo encontro, onde a gente vai falar sobre o burnout, né? A gente vai falar sobre vida profissional, né? Então a gente vai falar sobre estilo de vida, sem dúvida nenhuma. Então, estou dando aqui já uma dicasinha para vocês para o próximo. Então, qual que é o cuidado que a gente precisa ter, né? Por isso que eu estou desvinculando, não sei quem é essa pessoa, mas estou desvinculando um pouquinho. Se a gente sai, dentro deste exemplo, se eu saio de São Paulo, né, porque eu tenho medo disto, ou porque vai desencadear isto aqui, eu não trabalhei uma cura efetiva aqui.
né? Então, se eu continuo preso no estímulo e no resultado, e daí eu vou sair disso, a gente, de certa forma, ainda fica preso no medo de viver aquilo. Então, eu me afasto porque eu tenho medo daquilo. Então, eu continuo colocando um poder em algo que está fora. Mas se nós vivenciamos esse processo a partir do autoconhecimento, se nós atuamos nisto, né, se nós vamos diminuindo o ritmo, seja na questão da ansiedade, de uma síndrome de pânico, de uma depressão, seja o caminho que for, né? Aqui a gente elegeu um pouquinho a ansiedade para explorar, e estamos trabalhando bastante o síndrome de pânico também. Né? Se a gente trabalha dentro disto, vai na direção de uma reorganização, agora eu posso escolher sair, porque isto é melhor para mim. A minha escolha no meu novo estilo de vida, eu não quero mais isso. Eu posso até voltar lá para Paulista. Eventualmente, eu volto lá para Paulista. Posso dar uma passada ali na Paulista, eu preciso, por um trabalho, seja lá pelo que for. Mas eu escolho não ficar lá. Porque eu gosto mais, agora eu adoto mais esse estilo, que ele é mais saudável para mim. Né? Mas não fiquem, cuidado, que é como remédio também. Se agora eu dependo, claro que existem situações e situações, mas se agora eu coloco todas as minhas fichas no remédio, eu só fico bem com este remédio. Não está resolvido. Eu só fico bem com esta técnica. Não está resolvido. Eu só fico bem com este terapeuta. Não está resolvido. Né? Não está resolvido. Então, no seu tempo, no seu ritmo, na sua velocidade, né? Busque esta reorganização, busque essa cura. Ela é possível, totalmente possível. Porque senão, muitas vezes, sem perceber, a gente só está jogando ali para debaixo do tapete. Então, você merece... a gente falou do futuro macabro. A gente começou o nosso encontro usando essa analogia, né? Mas a gente merece exorcizar esses trens aí que ficam na nossa vida, né? Alguma pergunta por aí? Não. Temos a Tínia, ela trouxe que ela disse assim, tive que tomar remédio, infelizmente. Então, ela tá falando sobre o processo dela, né? Gostaria de ter vivido o processo consciente e conversado com o pânico no momento. Ainda tem alguns medos. E sim, tive muitos sonhos com carros acelerados. E ela diz obrigado aos dois e deixou duas mãozinhas juntinhas aqui. E deixa eu só falar uma coisa para a Tínia, por favor. Tínia, quando você traz assim, tive que tomar remédio, infelizmente, isso foi uma coisa que eu aprendi na minha caminhada como terapeuta, sabe? Lá no começo, né, já são aí 30 anos na área, né? Lá no começo eu era muito contra, sabe? Não, tem que sair sem, tem que não sei o que, são outros caminhos, não vai adiantar, tal. A gente sabe disso. Né? Mas eu fui aprendendo ao longo do caminho que a medicina, que a medicação, né, que os médicos, eles também, tudo isso também está ao nosso serviço. Então, a gente precisa também, né, o meu convite aqui não precisa, mas o meu convite aqui para você também é para olhar para esta medicação também com gratidão. E você disse, tive que, né, o Samuel já tinha mostrado isso, está no passado. A questão não é a gente tomar uma medicação, de verdade não é. A questão é a gente partir do princípio que essa medicação tem que ficar para o resto da vida. Claro que existem medicações que são para o resto da vida. Faz parte, que bom, tá? Mas nesses nossos processos aqui, né, emocionais, tal, a questão não é entrar com a medicação. Naquele momento, ela foi um suporte, ela nos ajuda na reorganização para que você possa buscar muitas vezes ajuda, porque às vezes a gente não está conseguindo buscar ajuda. Às vezes a gente não está conseguindo dar um passo. Então, é quando você está com um profissional sério, que vai nessa direção, que trabalha em conjunto com os outros profissionais, é um conjunto de pessoas ali cuidando de você. Está tudo bem também tomar a medicação. E é um processo, né? As nossas curas, a gente precisa entender que é um processo
e que muitas vezes ainda fica aqui uma parte com a gente, porque tem mais a serviço de nós, porque tem mais, um pouquinho mais para a gente aprender. Né? Então, esse foi um aprendizado que eu tive em relação às medicações. Sabe? Agradecer também por este algo que chegou. E aí, Iago? E a gente tem também aqui nos bastidores, já com a gente, a Jan. Deixa eu perguntar para ela. Jan, tem alguma dúvida? Alguma pergunta que queira colocar? Não dá para ouvir, né? Tem que Deixa eu colocar ela aqui. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Marisa. Que delícia estar aqui com vocês mais uma vez. A minha pergunta vai para a Marisa, no sentido de que eu participei de alguns grupos já de constelação familiar, e quando tinha alguém, né, constelando, me chamou a atenção a fala delas. Tipo, minha avó teve ansiedade, minha mãe teve ansiedade, eu tenho ansiedade. Eu queria saber da Marisa o olhar sistêmico em relação a esses repetidos, né? Vai repetindo a mesma, no caso, a mesma doença. Qual a visão sistêmica disso? Ok. Aqui, quando nós falamos da visão sistêmica, que vem a partir do olhar, né, do caminho, que quem nos trouxe foi o Bert Hellinger, né? E nós partimos do princípio do quê? Que mais de 60% das nossas questões não são questões de cunho comportamentais, dos traumas ali da nossa infância, são questões que, de alguma forma, nós estamos conectados, esse alguma forma, dentro do estudo da fenomenologia, né? Nós estamos conectados a questões que aconteceram no nosso núcleo familiar, na nossa ancestralidade. E que isso continua atuando nas gerações, né? Então, é nesta direção que a Jan está trazendo essa pergunta. E sim, existem várias questões, né? Sou consteladora há 22 anos e sim, né? Trabalhamos nas constelações exatamente esta ligação, essa conexão, esse algo que, de alguma forma, continua atuando, sim, na nossa vida. Né? Quando a Jan traz isso, e aqui a gente está falando da ansiedade, precisamos tomar um cuidado. E quando eu estou na constelação, eu ouço o que esse paciente está me trazendo, essa pessoa está me trazendo, a ansiedade. Tem ansiedade na minha vida, minha mãe, minha avó, minha bisavó. Né? Agora há pouco eu trouxe para vocês a necessidade do diagnóstico de um profissional. Então, eu não olho especificamente como a ansiedade presente nessas gerações. Senão, precisaria do diagnóstico médico de todas essas pessoas para a gente poder chamar e rotular tudo isso de ansiedade. Então, a gente volta de novo para uma coisa, né? O caminho que eu faço, eu sei que ali tem um medo, tem um algo atuando, né? E que as pessoas, as gerações estão identificadas com esse algo. Então, isto pode acontecer sim, já. Né? E a constelação nos dá a grande oportunidade de entrar em contato com a raiz onde isto nasceu, que vem a partir de um desrespeito normalmente à vida, uma exclusão a alguém, né? E a partir do trabalho sistêmico das constelações e trazendo esta reorganização através dessas gerações, transgeracional aqui, a gente vai trazendo, né, a partir da constelação, esta reorganização até que chegue para esta pessoa. Né? Então, sim, as questões, as patologias, as doenças, elas são amplamente trabalhadas no trabalho sistêmico, né, através das constelações familiares, e traz um resultado muito efetivo. Né? É um fato. Para mim é um fato, eu vejo isso acontecer praticamente todas as semanas. É uma possibilidade, é uma boa possibilidade. Ok, pessoal, nós estamos aqui. Iago está lá assim para mim, ó. Assim, já acabou! Né? Junto eu e o Samuel aqui, a gente fica horas falando sobre o tema. Quero agradecer a Tinia, eu quero agradecer também o Cristiano, ao membro, a Laura também, que apareceu por aqui, membros do canal. Gratidão mesmo por estar compartilhando esse nosso momento de gravação aqui do podcast Vai Além. Gratidão mesmo, vocês são simplesmente ótimos. Sim, muita gratidão mesmo. Samuel falou que abriu este convite. Que bom que vocês estão aqui. Já está com a gente de novo aqui no programa, né?
e o quanto que colabora vocês estarem aqui. Eu tenho trazido um olhar acerca dos meus trabalhos, né, quando as pessoas estão ao vivo, que é a consciência de que o trabalho, o que chega, né, o que chega para a gente aqui, não é só meu, não é só do Samuel, né? Mas é de você que está aqui com a gente nesse momento. É a soma, né? É a soma da nossa energia, é a soma do nosso coração, do Iago que está aqui, de vocês que estão aí. Então, o resultado deste encontro aqui, deste encontro do Vá Além, e a gente hoje trabalhando um tema tão importante para a gente, o resultado disso, você que está aqui com a gente, você fez parte. Vem da sua energia também. É um resultado que é nosso, na direção do estar a serviço. Então, sim, obrigado vocês aqui que estiveram, que o Samuel trouxe, obrigada, Jean, né? E Oxalá, na rede aí, né, da vida, quando alguém acessar este programa, né, ele vai estar ao ar sempre terça-feira, às 20 horas, quando alguém acessar este programa aqui, que possa trazer algo de bom na soma do que nós estamos entregando aqui. Samuel, uma última palavra? Que você possa ter a ajuda para a sua autoajuda e possa estar receptivo para poder se curar daquilo que não te serve mais, daquilo que não é mais útil para você e que você tenha realmente uma boa vida. E a minha palavra para você, complementar, né, é na direção do quê? Não importa, né, se de repente você está com muito medo olhando aí para frente. Às vezes, sim, está acontecendo, tem parte desse processo. Mas eu quero que você se lembre que você tem força. Eu quero que você se lembre de toda a sua caminhada até aqui e de todas as coisas boas que você realizou. Lembre-se da força do seu coração, lembre-se da bondade do seu coração. Se conecte à sua força e não duvide disto. É só uma fase, é só um momento, é só uma etapa. E ela vai passar. Muito obrigada por vocês estarem aqui e nós vamos encerrando mais um podcast Vá Além. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para você ir além e ir na direção de você ser feliz. Se você curtiu, manda para alguém. Esse é um tema muito importante. Se você sabe que alguém está vivendo um processo parecido com este, manda para essa pessoa, de repente, o link desse programa. Fala para ela escrever para a gente. Se ela quiser fazer pergunta para mim, para o Samuel, pode fazer pergunta. Nós mesmos vamos responder para vocês. Nós estamos disponíveis para contribuir com você, com a sua caminhada. Beijo no seu coração. Até a próxima terça-feira, às 20 horas, no Vá Além. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até lá.